Boa noite, eu sou o professor Bernardo Coutinho e hoje o tema da nossa aula é sobre os sistemas de informação em saúde. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde é o maior sistema público do mundo, cujo desafio é universalizar o acesso à saúde de uma forma equitativa e integral a toda a população. Então, o que isso quer dizer? O governo ele assumiu o compromisso com a Constituição e com a lei do SUS de cuidar da saúde de toda a população brasileira. É um direito da população e um dever do Estado. Porém, a gente sabe que isso gera um custo e muitas vezes esse custo é alto para que os municípios, o Estado consiga realmente efetivar esse direito de uma forma que seja resolutiva e de qualidade. Então, os sistemas de informação de saúde ele é um mecanismo que vai servir para fornecer dados onde o gestor de saúde, através da análise situacional de um problema de um determinado município, de uma determinada região, ele vai conseguir fazer o planejamento, ele vai conseguir otimizar os seus gastos, certo? Mas o que é um sistema de informação em saúde? Então é um conjunto de componentes que vão estar integrados e articulados, atuando com o propósito de selecionar os dados de cada serviço no município, de cada município do estado, de cada estado, para transformar esses dados em informação. Então, o dado ele é a leitura da realidade e com o mesmo dado eu produzo informações diferentes. A informação é a interpretação do dado e quando eu digo informação em saúde, é referente aos dados de saúde. Mas quais são esses dados de saúde? Então, é a situação de saúde, o perfil de morbidade, quais são as doenças que mais estão acometendo a população, as enfermidades mais prevalentes, o que está levando essa população a óbito, o que leva a população infantil mais a óbito, o que leva a população idosa mais a óbito, quais são os principais fatores de risco, como para as doenças crônicas não transmissíveis, o número de tabagistas, o número de pessoas sedentárias, o número de obesos, quais são os determinantes para a saúde. Então, se há presença de saneamento básico, se há presença de uma infraestrutura básica, principalmente para o controle das doenças infecto-contagiosas e parasitárias, qual que é a característica demográfica da população de um município, qual que é a proporção de idosos, proporção de jovens, de adultos, e sobre os serviços, qual que é o número de unidades básicas de saúde que aquele município possui, qual é o município que é referência para atenção especializada, para atenção terciária, para atenção hospitalar, certo? E esses dados eles precisam ser coletados de uma forma padronizada, pois há diferentes fontes que vão fornecer os dados. Então, os registros do dia a dia trabalho é uma fonte para coleta de dados, os censos demográficos do que o IBGE realiza de base populacional, os inquéritos de saúde, o próprio prontuário dos pacientes que possui informações sobre aquele paciente, o seu histórico, a sua trajetória no serviço de saúde, os registros e os laudos de exames, exames laboratoriais, exames de imagem, certo? Então, para eu não fazer uma confusão na coleta desses dados, a forma que você tem de padronizar é utilizar os instrumentos. Então, pessoas diferentes vai ter o mesmo olhar sobre aquele dado, coletar a informação de uma forma mais padronizada. Então, esses instrumentos normalmente são as fichas de avaliação, os questionários. E quando eu digo informação, quais são os tipos de informações mais comuns em saúde? Então, tem as informações de caráter clínico, referentes ao número de atendimentos,
aos registros de exame, ao tempo que o paciente demorou para conseguir ter acesso a um serviço, o tempo de espera, as informações de cunho epidemiológico sobre as enfermidades, doenças mais comuns, as causas de óbito, os fatores de risco mais prevalentes em uma determinada população, as características populacionais, então qual que é a faixa etária daquela população, qual que é a condição socioeconômica, a renda média familiar, o tipo de habitação que essa pessoa reside, se ela está numa zona de risco, se ela está numa zona que possui uma infraestrutura básica, questões administrativas sobre o material humano, quais são os profissionais que trabalham no serviço, qual que é a quantidade de fisioterapeutas em um município, a quantidade de médicos por habitantes, quantos hospitais de referência a gente possui no município de Fortaleza, é referência para quais municípios da microrregião, quais são os recursos tecnológicos, então em qual município, qual região que eu vou ter uma especialidade de quimioterapia, eu vou ter um aparelho de ressonância nuclear magnética, em quais serviços da atenção secundária eu vou possuir aparelhos de mamografia. Então, os sistemas de informação de saúde, ele vai servir para a gente monitorar o SUS, poder avaliar, poder acompanhar a sua evolução, a implementação de um projeto, de uma política, para fazer o diagnóstico e apontar se está caminhando bem ou caminhando mal. Então, ele vai servir tanto para o profissional de saúde, como para o gestor, para o secretário de saúde e o pesquisador. Então, as principais finalidades que a gente pode nomear são conhecer a determinada realidade, quais são os problemas característicos daquele serviço, daquele município, subsidiar o exercício da função gestora, do secretário de saúde, do ministro de saúde, do chefe de um setor de fisioterapia de um ambulatório, monitorar as mudanças relacionadas à saúde, então, quais são as doenças mais comuns em determinada estação do ano, medidas de controle pertinentes. Então a gente sabe do surto de sarampo que está tendo em Fortaleza, em qual local de Fortaleza que está tendo uma maior notificação, quais são os lugares que eu preciso intervir de uma forma mais pontual, com vacinação, com educação em saúde nas escolas. Também para eu ter um controle da relação custo-eficiência, será que o gasto que eu estou tendo para ofertar a saúde nesse nível, ele é viável, ele está sendo aquém, está sendo além, como eu posso aumentar a resolutividade da minha intervenção, mas sem aumentar os meus gastos. Também serve para apoiar as atividades de pesquisa, então num trabalho de conclusão de curso, numa dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você vai utilizar desses dados para abordar no seu trabalho, para pesquisá-los e melhorar as condições de saúde da população. Esse é o principal objetivo. O sistema de informação de saúde, ele tem que vir para apoiar mudanças que possam realmente melhorar as condições de saúde da população. Essas informações, elas vão ser fornecidas em bases principais. Então eu preciso saber qual é o tipo de informação que eu quero. Se são informações demográficas e socioeconômicas, eu tenho o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se são informações sobre dados epidemiológicos, como as doenças, o número de nascidos vivos, eu possuo sistemas de informação de mortalidade, sistemas de informações de nascidos vivos, o Sistema Nacional de Agravos e Notificação. Se eu quero saber informações referentes à assistência à saúde, número de procedimentos realizados, eu utilizo sistemas de informação hospitalar, sistemas de informação ambulatorial. E quanto aos recursos humanos, então número de profissionais que atuam em determinado serviço, número de fisioterapeutas que tem um município, número de dentistas, terapeutas ocupacionais, quais são os equipamentos
que um determinado serviço possui ressonância magnética, possui aparelho de raio-x, possui aparelhos para o exame da mama, e quais são os serviços que possuem que aquele município possui. Então, quantas unidades de atenção primária eu possuo, quantos serviços especializados em ortopedia, em reumatologia, em neurologia, quantos hospitais de referência possui aquele estado, certo? E esses dados, eles vão ser trabalhados por um departamento do Ministério da Saúde, que é o DataSUS, que é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Esse departamento, ele vai fornecer todas as informações sobre os atendimentos prestados pelo SUS, tanto as informações relacionadas à enfermidade, como as de mortalidade, de nascimentos, e sobre os gastos também nas 3 esferas do governo. Então, o que é isso? O município, ele vai coletar e gerar informação, enviar para o Estado processa essa informação e envia para o Ministério da Saúde a nível federal. E esses dados podem serem acessados por qualquer pessoa, basta ter acesso à internet. No DataSUS, eles vão pegar então esses dados enviados desde lá do município, vai fazer o processamento e a tabulação dos dados, jogar em planilhas, ordenar de acordo com o território, e após esse processamento, a produção da informação, eles vão disseminar a informação através do site do DataSUS. E o DataSUS, ele possui uma ferramenta de busca que nos ajuda a trabalhar, a processar esses dados, que é o TabNet. Então, é um instrumento para tabulação dos dados que vem dos sistemas de informação em saúde. E quando que eu utilizo um sistema de informação em saúde? Quando eu tenho algumas questões do tipo, como é que está a situação de saúde em um determinado município? Então, qual que é a composição da população? Qual que é a escolaridade? Os principais problemas de saúde que acomete aquele município? Quais são os recursos existentes? Então, possui serviço de fisioterapia? Possui serviço de quimioterapia? Um hospital faz transplante renal? Qual que é a cobertura e o tipo de assistência prestado? Então, número de pessoas que são atendidas por dia, quais são as ações oferecidas? E, para finalizar, o que precisa ficar na mente quando eu ouço algo sobre sistemas de informação em saúde? Que ele é uma rede que conecta todos os municípios do nosso país, todas as localidades, certo? E que esses municípios estão o tempo todo alimentando esses bancos de dados, mensalmente, estão enviando para os seus estados, os estados estão processando, estão mandando para o Ministério da Saúde, e dessa forma a gente consegue ter uma visão geral, um panorama do Brasil. A gente consegue diagnosticar quais são os pontos fortes e os pontos falhos de cada região, de cada localidade. Como referência bibliográfica, eu sugiro a leitura de 2 capítulos. Um se encontra no livro de Epidemiologia e Saúde, da Ruqueirol e do Almeida Filho, e o outro no Tratado de Saúde Coletiva, do Gastão Wagner de Souza Campos e colaboradores. Lembrando que esses livros a gente tem na Biblioteca de Ciências da Saúde, aqui do campus do Porangabuçu da UFC. E agradeço pelo convite na aula de hoje. Muito obrigado.